Quando você se observa no espelho, costuma se olhar assim, de perfil? Você gosta? Mudaria algo? Tem algo que incomoda? Faria uma correção estética? A cirurgia plástica que corrige o perfil no rosto se chama perfiloplastia. E esse é o nosso assunto de hoje do quadro Plástica e Saúde, com o cirurgião plástico Dr. Thiago Bodanese. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. Doutor Thiago, a gente fala então de perfiloplastia. O que é? O que inclui essa cirurgia plástica? Então, esse tema é novo, né? E está bem em alta agora, porque é uma avaliação um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. As pessoas costumam se ver de frente para o espelho, mas não percebem que muitas pessoas estão olhando elas de lado. E essa avaliação de lado, a gente chama de perfiloplastia, seria o que a gente pode, como cirurgião plástico, fazer tanto procedimentos cirúrgicos quanto não cirúrgicos para tratar essas alterações. E como que é feita essa avaliação? A gente, como cirurgião plástico, procura avaliar, Vanessa, em 3 terços, ou seja, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. A partir daí, nós vamos detectar alterações que não são tão bonitas, ou seja, não são esteticamente aceitáveis, que trazem algum desconforto para as pessoas. Tem muitas pessoas assim, doutor, eu não bato foto de lado. Ou esse meu lado é melhor, né? Fotografa só de um lado. Exatamente. Agora, sim, essa avaliação, ela considera as características de cada um? Não existe uma medida padrão, por exemplo, né? Essas medidas, né? Esse cálculo, digamos assim, de simetria, ele é feito para cada pessoa? Então, na verdade, esses estudos de beleza, de estética, já vêm desde Leonardo da Vinci, já vem muitos anos atrás, e a medicina vem estudando isso, por que existem pessoas belas e pessoas não tão belas. E se descobriu que, na verdade, é uma harmonia entre os terços. Então, existe sim uma fórmula matemática de terços, o terço da beleza. Mas isso não é para todo mundo, porque existem as características, né, de cada cultura, cada povo, raciais. E o que a gente avalia? A gente avalia assim, no terço superior, basicamente, como está posicionada essa distância do cabelo com a testa, a questão das pálpebras. Mas nessa avaliação da perfiloplastia, o que mais chama atenção é a região do terço médio e inferior, que é, por exemplo, a questão do nariz, né? Como que esse nariz está na projeção dele até em relação ao queixo e ao lábio. Então a gente avalia, Vanessa, alterações nasais, alterações do lábio, alterações do queixo, que não são tão harmônicas, que a gente pode sim, através de procedimentos muitas vezes não cirúrgicos, deixar harmônico. A gente geralmente costuma ter muito medo de fazer uma cirurgia no rosto, né? É uma cirurgia complicada, de duração de quantas horas, muitos cortes, como que acontece ela? Então, não, nada disso, não tem muitos cortes, é tranquilo. Claro que a gente vai avaliar a necessidade. Por exemplo, se for a questão das pálpebras, muitas vezes se remover esse excessozinho da pálpebra, a cicatriz fica pequenininha aqui. O que chama mais atenção muitas vezes é o próprio nariz, a rinoplastia. Existem técnicas fechadas, existem técnicas abertas, que fica uma cicatrizinha aqui, pequenininha nessa região. A questão do queixo, muitas vezes é feita uma lipo de papada, fica um furinho nessa região, ou às vezes atrás da orelha, escondidinho, que você remove aquela gordurinha, que também, o que é bonito hoje, é exatamente esse contorno da mandíbula, né? Tá bem alta agora, chama atenção, né? As pessoas estão observando mais isso. Então é bonito você removendo essa gordurinha. Se você é mais jovem, que tem uma pele que vai retrair, você consegue sim essa retração, te desenhar mais. Ou a gente pode usar através de preenchedores, através de fios de sustentação também, né? A gente pode tracionar aqui, ó, e desenhar melhor esse ângulo. Então depende de cada caso, a situação a gente indica. Várias técnicas podem ser usadas, né? A gente tem pergunta do público. O Thomas, olá, sofri um acidente de moto, meu rosto ficou torto, gostaria de arrumar o queixo, essa cirurgia seria indicada? É indicada para essas situações, por exemplo, de uma correção, né? De repente ele não está satisfeito com o resultado? Isso é bastante frequente, Thomas, principalmente para quem sofre acidente de moto, porque às vezes você usa o capacete, essa é uma dica importante como médico, que você use o capacete fechado. Porque eu atendi muito pronto-socorro e paciente que chegava com fratura de mandíbula. Então essa fratura de mandíbula
pode ocorrer tanto anterior ou posterior, vai deformar isso, deixa realmente uma alteração estética. E muitas vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico, tem que usar, às vezes, fazer uma cirurgia ortognática, ou às vezes você consegue corrigir sintomas com procedimentos não cirúrgicos. Por exemplo, se ficou um defeitozinho, uma alteraçãozinha, consegue muitas vezes se projetar com o uso de preenchedores, muitas vezes que não são cirurgias, né? Que você consegue melhorar essa parte harmônica. Preenchedores, silicone, por exemplo, também se usa no rosto? Sim. Dentro da perfiloplastia? Exato. Existe para você que tem o queixo pequeno, você pode projetar o seu queixo para ficar harmônico com o nariz. Você pode projetar com preenchedores ou mesmo com próteses. Existem próteses de silicone, existem outros materiais que você pode usar, ou mesmo um avanço cirúrgico. A gente pode fazer uma pequena incisão no osso e projetar ele um pouquinho para frente, né? Além dos benefícios estéticos, também é possível fazer correções funcionais, por exemplo, principalmente a região do nariz. Muita gente faz, né, a cirurgia, às vezes, do nariz para uma questão funcional, mas também já acompanhada com cirurgião plástico, né? Excelente, Vanessa, excelente. É muito importante que a gente associe, principalmente nós como cirurgiões plásticos, traga sim o bonito para o paciente, mas também de uma forma funcional, uma forma que vá melhorar e não piorar a situação dele. Então, para isso, a gente sempre avalia a questão nasal, né? Eu, particularmente, solicito uma tomografia de seios nasais, mas daí depende muito de nariz, né? Depende muito de cada cirurgião plástico, o que o seu cirurgião plástico vai indicar, mas a gente, sim, avalia essa parte para que o paciente possa, sim, muitas vezes, deixar o seu nariz mais bonito, o seu perfil nasal mais bonito, harmônico com o queixo, mas também respirando bem. Porque entenda, se você muitas vezes quer diminuir o nariz grande, você tem que pensar que você tem que respirar ao mesmo tempo. E você tem que ter, sim, um septo nasal bem posicionado. Se você tem desvio de septo, muitas vezes tem que corrigir esse desvio de septo. Se você tem aquele corneto muito hipertrofiado, que é grande, você tem que muitas vezes luxar ele ou diminuir. Então, a gente tem que procurar tratar o paciente de várias formas. Certamente. A gente tem mais uma pergunta, reta final da nossa entrevista da Carla. Oi, Vanessa, uma pergunta. A cirurgia no perfil dura para sempre? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Na verdade, se a gente pensar como cirurgia, se a gente for pensar numa cirurgia de avanço, por exemplo, essa cirurgia vai ter um resultado a longo prazo, sim. Mas se você, Carla, for pensar num preenchedor, o preenchedor ele dura alguns meses. Tem preenchedores que duram 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio. Vai ter que fazer uma manutenção. Muitas vezes, sim, você tem que fazer uma manutenção, né? Para poder ir mantendo esse resultado legal. Mas o legal é que com o tempo, Vanessa, as pessoas mudam. Há uma queda do rosto, há uma alteração. Conforme a gente envelhece mesmo, né? Exato, e por esse fato de ser dinâmico, você consegue muitas vezes mudar isso. Às vezes o paciente chega assim, doutor, principalmente o homem, eu quero mais mandíbula, né? Que fica bonito para o homem, projetar aqui o ângulo da mandíbula. Aqui. Tem mulheres que querem mais o mento, o homem também, ou a gente faz essa harmonia. Então é legal você trabalhar com esses produtos que você consegue sim deixar um rosto mais bonito e harmônico por mais tempo. Com certeza. Outras perguntas chegaram, mas doutor, eu agradeço demais a participação sempre que vem, né, no quadro Plástica e Saúde, a gente consegue esclarecer todas essas dúvidas, né, curiosidades. Muitas vezes a gente fica pensando, será que está na hora de fazer aquela cirurgia, de fazer essa correção de algo que me incomoda ou de algo que ficaria melhor? Mais uma vez, muito obrigada, doutor Thiago Bodanese. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo aí.